Na aula passada, conhecemos as determinantes. Na aula de hoje, nós descobrimos que determinantes são uma ferramenta matemática utilizada para converter matrizes quadradas em números reais. E aprendemos 3 métodos de resolução das determinantes. Nós vimos, então, 3 métodos de resolução de determinantes. Um exclusivamente para determinantes de segunda ordem, um para determinantes de terceira ordem, a regra de Sarros, e o método para determinantes em geral, método genérico chamado Teorema de Laplace. Uma boa aula. Oi, gente, tudo bem? Você já parou para pensar o quanto é importante você pensar na sua alimentação? A cada dia que passa, nos preocupamos mais em termos uma alimentação mais saudável, com mais qualidade. Você pensa na qualidade da sua alimentação, Chico? Tudo bem com você? Professor? É, você, Chico. Você se alimenta saudavelmente? Ai, me preocupo com a minha alimentação, professor. Eu estou pensando já que quando eu chegar em casa eu vou ter que fazer um misto quente, um miojo para comer. Ah, um misto quente, miojo, muito ketchup, muitos condimentos. É, para dar uma enganada, sabe? Sei, muito saudável, né? É importante, pessoal, que vocês pensem em balancear a sua alimentação. Hoje em dia, os nutricionistas estão sempre montando dietas, pensando exatamente nesse equilíbrio da nossa alimentação. E você sabia que eles utilizam bastante matemática nisso? Matemática está presente até na nutrição, Chico. Nutrição? Exatamente. Os nutricionistas utilizam os sistemas lineares de equações para montar as suas dietas. Você sabia disso? Sistemas lineares? O que é isso, professor? Sistemas lineares de equações. São sistemas de equações que utilizam algumas equações em especial, as chamadas equações lineares. Vamos dar uma olhadinha nessas equações lineares e ver exatamente como elas funcionam, tudo bem? Observem aqui. Uma equação linear é uma equação onde todos os seus termos são do primeiro grau, ou seja, o expoente das variáveis é sempre igual a 1. E ela possui também os coeficientes e um termo independente. Vamos olhar mais detalhadamente esses elementos. Note, é a mesma equação linear, onde nós temos A1, A2, etc. A n, que são chamados os coeficientes da equação. Olha lá, são os coeficientes. x1, x2, etc. até xn são as incógnitas, que também podemos chamar de variáveis. E o b, que aparece após o sinal de igual, é chamado de termo independente. Ele representa os resultados da equação. Tudo bem? Chico, isso é uma equação linear? Equação linear, vamos ver... Vamos ver se tem todos os elementos que nos interessam aqui? Olha lá. O número que está antes do x, quando não aparece, representa o número 1. Então, aqui eu tenho os coeficientes 1, 2, menos 4 e 1. Correto? Tenho as variáveis x, y, z e w. E o termo independente será o número? 3. 3. Perfeito. 1, 2, menos 4 e 1 são os coeficientes. X, y, z e w são as incógnitas. E o 3 é o termo independente. Pessoal, notem, as incógnitas ou as variáveis não é sempre a mesma letra que representa. Você tem várias incógnitas num sistema, correto? Professor, fala. Me diga uma coisa, então quando não aparece nada, nenhum número, o coeficiente é igual a 1? A 1, exatamente. E se tiver um sinal de menos na frente, vai ser então menos 1. Tudo bem? Agora, você já pensou, será que isso daí realmente tem relação com a alimentação? Até agora falamos que tinha relação com a alimentação e mostramos uma equação matemática. Será que realmente nós conseguimos relacionar isso com uma alimentação saudável e a matemática? Professor, fale. O que isso tem a ver com o miojo e com o misto quente? Miojo e misto quente não é uma alimentação das mais recomendáveis. Mas eu vou mostrar para você uma dieta proposta por um nutricionista pensando em hipocalorias, ou seja, num regime.
Tudo bem? Vamos olhar lá. Observe esta tabela. Lembre da relação com a última aula, né? Nós podemos transformar tabelas em matrizes. É uma tabela contendo arroz cozido, almôndegas com molho e vagem refogada. Professor? Sim, Chico. Não dá para mudar esse cardápio, hein? Não, com certeza não. Aqui está uma dieta bem balanceada, né, Chico? Você não vamos colocar aqui o teu misto quente e o seu miojo. Não é do mais recomendável, né, Chico? Vamos olhar aqui, ó. Um nutricionista, quando monta uma determinada dieta, ele não está preocupado só com os alimentos envolvidos, e sim com a quantidade de nutrientes, observe aqui, proteínas, carboidratos, lipídios, e existem até outros nutrientes, nós vamos trabalhar com esses 3, mas ele se preocupa com essa quantidade em cada alimento. No nosso caso aqui, nós podemos observar que a cada 50 gramas, observe que a porção é em gramas e sempre 50. A cada 50 gramas de arroz cozido, nós temos 1,2 gramas de proteínas, 16,2 gramas de carboidratos e 1,5 gramas de lipídios. Da mesma forma, com almôndegas e com vagem, sempre porções de 50 gramas e as suas quantidades de proteínas, carboidratos e lipídios. Observe a última linha, aqui está escrito total necessário, ou seja, em uma alimentação saudável, com este cardápio, é recomendável que você esteja ingerindo 18 gramas de proteínas, 30 gramas de carboidratos e 15 gramas de lipídios. Entendeu? Está vendo a matemática aí, Chico? Professor? O que foi, Chico? Por que esses valores das colunas, eu estou tentando somar eles e eles não dão esse resultado que está lá embaixo? Deixa eu ver se eu entendi. Você está somando, por exemplo, na coluna das proteínas, o 1,2 com o 7,6 com o 1,5 e está observando que essa soma não dá 18. É isso? Pergunta muito importante, Chico. Observe aqui, pessoal. A soma desses elementos realmente não é igual ao total necessário. Por quê? Esse total necessário diz respeito à quantidade de cada um dos alimentos. Quer dizer, quantas quantidades de arroz, ou seja, quantas colheres de arroz você vai estar consumindo, quantas almôndegas e qual a quantidade de vagem. Conforme você aumenta ou diminui a quantidade de cada uma dessas preparações, você vai ter essas quantidades de proteínas multiplicadas. Um exemplo claro para vocês. Cada 50 gramas de arroz tem 1,2 gramas de proteínas. Se eu pegar, então, 100 gramas de arroz, eu vou ter duas quantidades de 50. Então, não mais vou ter 1,2, e sim 2 vezes 1,2. 2,4. Entendeu, Chico? Agora entendi. Certo? Essa é uma dúvida muito importante. Muito boa, muito bem colocado, Chico. Observa aqui, pessoal. Nós podemos relacionar isso com a matemática. Nós já sabemos isso da aula anterior, quando nós transformamos tabelas em matrizes. Agora, um problema em geral pode ser transformado em matemática através de sistemas lineares de equações. Vamos olhar ali no PP. Então, olha lá. Sistemas de equações são quando várias equações lineares representando um mesmo problema. Perfeito? Equações lineares envolvidas num sistema que vão levar à conclusão do mesmo problema. Tá bom? Vamos observar como é que fica aquele problema da dieta para um sistema linear de equações. Olhe bem, eu vou substituir a quantidade de arroz pela letra x. O que eu quero dizer com isso? Cada um dos valores de x representa uma quantidade de 50 gramas de arroz. Da mesma forma, eu vou colocar para a quantidade de almôndegas a letra y. E também para a quantidade de vagem a letra z. Tudo bem? Professor? Fala, Chico. Deixa eu só entender uma coisa. Então, almôndega virou y. Exatamente. E se eu colocar, então, 2y, você vai saber que eu estou falando de duas almôndegas. Certo? Duas almôndegas? Seriam 2y. Não é verdade? Se eu chamo a almôndega de y, eu posso dizer que duas almôndegas serão 2y. Tudo bem? Vamos relacionar, então, agora os valores da tabela com os valores agora das letras. Eu quero que vocês acompanhem comigo, tanto no PP como na tabela. Tudo bem? Então vejam bem, aqui nós temos 1,2x mais 7,6y mais 1,5z igual a 18. Vamos na tabela ver o que isso representa. Vamos lá.
Observe os valores que nós tínhamos lá. Nós tínhamos 1,2x, e lembre-se, o x representa o quê? O arroz. 7,6y, e o y representa a quantidade de almôndegas, mais 1,5z, que representa a quantidade de vagem, dando um total de 18. Era aquilo que o Chico havia nos perguntado anteriormente. Exatamente a relação que eu iria colocar com cada um dos valores para chegar a um total. Ah, eu entendi, professor. Entendeu mesmo, Chico? Uhum. Vamos ver se você realmente entendeu, com você mesmo montando a segunda equação do nosso sistema. A segunda equação? Isso, a referente a carboidratos. Carboidrato. Arroz cozido é x, né, professor? Exato. Então vamos lá. 16,2x. Perfeito. Mais 3,6y. Certo. Almôndegas. Claro, né? Mais 4,8z. Perfeito. E isso tudo? Igual a 30. A 30, perfeito. Então, revisando lá, pessoal, olha bem o que o Chico falou. 16,2x, ou seja, 16 vezes a quantidade de arroz, mais 3,6y, que é a quantidade de almôndegas, mais 4,2z, que é a quantidade de vagem. 4,8. Ah, é verdade, eu falei 4,6? Uhum. Desculpa, Chico, é verdade. 4,8z, totalizando então 30. Foi só para ver se você estava acordado, Chico. Uhum. Vamos lá, continuando. E como é que ficaria então a equação para lipídios? Vamos lá, fala junto comigo, Chico, agora então. Seria 1,5x mais 6,4y mais 0,1z. Totalizando 15. Então, note, nós montamos 3 equações lineares. Professor? Fala, Chico. Explica aqui só mais uma vez agora, em cima da equação que está montada. Certo, olhando no sistema. Então, vamos lá, vamos relembrar. A primeira equação diz respeito à quantidade de proteínas. A segunda equação diz respeito à quantidade de carboidratos. E a terceira diz respeito à quantidade de lipídios. Tudo bem, Chico? X, Y e Z dizem respeito às quantidades de arroz, de almôndegas e de vagem, respectivamente. E os valores 1,2, 7,6, 1,5, respectivamente, são também quanto à quantidade de cada um dos nutrientes das determinadas preparações. Por exemplo, a última equação, 1,5x mais 6,4y mais 0,1z igual a 15, representa 1,5 gramas de lipídios para x quantidades de arroz, mais 6,4 gramas de lipídios para y quantidades de almôndegas, mais 0,1z, ou seja, 0,1 gramas de lipídios para z quantidades de vagem refogada, vagem cozida, totalizando 15 gramas. Tudo bem? Tudo bem. Notou que esse sistema tem 3 equações e 3 incógnitas? Esse sistema linear é chamado de sistema linear de terceira ordem. Ele é um sistema linear quadrado. Por que quadrado? Porque se você olhar a matriz que ele forma, é uma matriz 3 por 3. E matrizes que tinham o mesmo número de linhas e colunas eram matrizes quadradas. Lembraram disso? Então, note, existem sistemas de diversas ordens. Eles não precisam ser necessariamente quadrados. Nós vamos estudar, a princípio, os sistemas lineares quadrados. Vamos estudar, a partir de um sistema linear 2 por 2. Tudo bem? Mas antes disso, pessoal, vamos dar aquele tempinho para dar uma relaxada e depois a gente volta a olhar esses sistemas. Um intervalinho para vocês. Oi, gente, vamos voltar aqui para o trabalho. Antes do intervalo, nós estávamos falando sobre sistemas lineares com 2 equações e 2 incógnitas. Você se lembra de sistemas com 2 equações e 2 incógnitas? Eu já aprendi isso, professor. Aprendeu isso? É. Você se lembra de métodos para resolver essas equações?
tinha uma substituição, não tinha? Exato. Esses sistemas lineares de duas incógnitas e duas equações são chamados sistemas de equações de segunda ordem. E um dos métodos mais utilizados para resolver esses sistemas se chama método da substituição. Existem outros métodos também, por exemplo, o método da adição. Depois a gente dá uma revisadinha nesse método da substituição. Só explicando rapidamente para vocês aí. A palavra substituição vem exatamente do fato que você vai substituir uma das incógnitas no lugar da outra, para poder chegar num resultado final de determinadas quantidades. Tudo bem? Vamos olhar para isso num exemplozinho. Veja lá, um sisteminha 2 por 2, formado por duas equações, sendo x mais 2y igual a 5 e 2x menos y igual a 4. É um sistema com duas incógnitas e um sistema com duas equações. Você me ajuda a resolver esse, Chico? Então vamos lá. O que eu faço primeiro? A gente pode começar isolando o x. Certo. Isolando o x, nós vamos ficar com o quê? Olha lá. X igual a 5 menos 2y. Ou seja, o 2y estava somando e eu passei para o outro lado da igualdade, diminuindo, utilizando as operações inversas. O que eu faço com esse x igual a 5 menos 2y? Chico? Agora você substitui esse valor do x na outra equação. Na outra equação. Então a outra equação é 2x menos y igual a 4. Eu vou ficar com o quê? Com 2 vezes, no lugar do x, entra 5 menos 2y. Então era 2x, agora ficou 2 vezes 5 menos 2y. Tudo isso menos y igual a 4. Vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma chance para pensar só no assunto e eu vou resolver essa equaçãozinha para achar o valor de y. Tudo bem? Então vamos lá. Resolvendo essa equação então. Observe, 2 vezes 5 menos 2y menos y igual a 4. Eu vou fazer a distributiva dessa operação. Então, 2 vezes 5, 10. 2 vezes menos 2y, menos 4y. E tudo isso, menos y igual a 4. Então, observe como vai ficar isso. Então, ficamos com, olha lá, 2 vezes 5, 10. Menos 4y, menos y igual a 4. Temos dois termos semelhantes aqui. Menos 4y com menos y. Lembrando daquela regrinha de sinais que nós vimos na aula passada, revisamos, são operações com termos de mesmo sinal. Eu somo os dois e repito o sinal. Então, eu vou ficar com 10 menos 5y igual a 4. E eu posso pegar esse 10, que está do lado da esquerda aqui, positivo, e passar para o outro lado, ele ficando negativo. Ou seja, vou ficar com 4 menos 10. E 4 menos 10 vai dar? Menos 6. Por isso que eu fiquei com menos 5y igual a menos 6. Professor? Fala, Chico. Agora dá para multiplicar tudo por menos 1. Exatamente. Nós multiplicamos todos os termos aqui por menos 1, porque nós queremos o valor do y positivo e não negativo. Então, multiplicando por menos 1, os dois ficam positivos. E depois eu pego o 5 que está multiplicando e passo dividindo. Você vai ter, então, y igual a 6 quintos. Terminou o sistema? Não. Ainda não, né? Só achamos o valor de y. O que eu faço com esse valor de y? Substituo na outra equação, na primeira. Substituo na primeira equação. Então, eu vou pegar y igual a 6 quintos e voltar no sistema original. Vamos dar uma olhadinha nisso lá, então. Eu já tenho y igual a 6 quintos. E eu sabia que x era igual a 5 menos 2y. Então, eu pego esses 6 quintos e coloco no lugar de y. Tudo bem? Vamos olhar para isso, então, pessoal. X vai ser igual a 5, era 5 menos 2y. Então, agora, 5 menos 2 vezes 6 quintos. Multiplicação de número por matriz, eu multiplico numerador com numerador, eu vou ficar com x igual a 5 menos 12 quintos. Tudo bem? Fazendo essa continha, nós vamos tirar o quê? O mínimo entre as duas frações. O mínimo aqui será 5. E só relembrando, como é que é a operação mesmo? Eu pego 5, divido por 1, que é o que aparece aqui debaixo do 5. 5 dividido por 1 é 5. Vezes 5, 25. Menos 5 dividido por 5, que é 1, vezes 12, que é 12. Então, eu fiquei com 25 menos 12, tudo isso dividido por 5. Perfeito? 25 menos 12 é 13. Então, o x é 13 quintos. Resolvemos o sistema, então,
e obtivemos que respostas? O x igual a 13 quintos e o y igual a 6 quintos. Era isso? Uhum. Sem problema, né? Então vamos seguir agora com o mesmo exercício. Lembra que eu comentei com vocês que além do método da substituição, existe o método da adição, correto? Lembra disso lá, Chico, no início, no meio da aula? Então vamos olhar para o mesmo exercício e resolver por esse outro método. Porque, obviamente, muda-se o método, mas o resultado deve ser o mesmo. Tudo bem ali? Então vamos seguir lá. Mesmo sisteminha. Eu creio que aqui, inclusive, vai aparecer só as respostas, nós já havíamos adiantado, né? Vamos para o mesmo sisteminha agora para o método da adição. Então, lá, método da adição. Lembrando, o que consiste o método da adição, pessoal? Nós agora vamos tentar e vamos resolver equivalendo os coeficientes. Nós faremos com que os coeficientes de uma das letras, ou seja, de uma das incógnitas, fiquem com o mesmo valor numérico, porém com sinais contrários, para daí, somando as equações, uma das incógnitas já desaparecer. Tudo bem? Então vamos lá. É o mesmo sisteminha original. Multiplicando, olhe bem o que está acontecendo aqui, ó. Eu multiplico a primeira equação por 2. Por que por 2? Porque embaixo aparece 2x. Então eu vou tentar fazer em cima também aparecer 2x. E embaixo eu vou multiplicar a segunda equação por menos 1. Tornando o 2x de baixo, que era positivo, agora em negativo. Então eu vou ficar em cima com 2x mais 4y igual a 10. E embaixo com menos 2x mais y igual a menos 4. Lembra que embaixo era 2x menos y igual a 4. Lembra disso? Trocou os sinais. Faço a soma das duas equações. 2x mais menos 2x, 0x. Some. 4y mais y, 5y. 10 positivo, somado com o 4 negativo. Eu faço a subtração dos números e pego o sinal do maior. Então, 10 mais menos 4 igual a mais 6. Tudo bem? Relembrou a regrinha, Chico? Então, eu tenho 5y igual a 6 e passo isolando o y, passo 5 dividindo. Y igual a 6 quintos, que é o resultado que nós já havíamos obtido anteriormente. Correto? Desse ponto em diante, a regra fica a mesma que era na substituição. Nós pegamos o valor dos 6 quintos e vamos substituir na outra equação, ou seja, como nós utilizamos as duas ao mesmo tempo, eu posso escolher uma das duas a que eu quiser para substituir, certo? Vou no lugar do y colocar 6 quintos, substituindo na primeira, x mais 2 vezes 6 quintos igual a 5. 2 vezes 6 é 12. Então, x mais 12 quintos igual a 5, certo? Aqui eu pego 12 quintos que está somando e passo para o outro lado subtraindo. Vou ficar com x igual a 5 menos 12 quintos, que nós já até fizemos essa operação rapidamente no exercício anterior e tiramos o mínimo e vimos que isso daí ia chegar em x igual a 13 quintos. Observou como o resultado é o mesmo? É o mesmo. Isso é importante. Regras mudam, né? Regras de resolução mudam, porém o resultado dos problemas devem ser absolutamente os mesmos. Professor? Fala. E se eu fizesse pelos dois métodos diferentes e chegasse a resultados diferentes? Você senta no meio-fio e chora, Chico. Você deve ter errado em algum lugar, certo? Você volta e resolve de novo. Eu até aconselho, inclusive, você a resolver novamente os dois métodos, para tentar achar onde é que está o seu erro. Tudo bem? Tá. Isso é importante, pessoal. É como se fosse uma prova real. Você faz de um método e confere pelo outro, até você ter uma certeza daquilo que você está fazendo realmente. Tudo bem? Entenderam bem isso daí? Nenhuma dificuldade? Então vamos seguir em frente aqui então. Esse sisteminha agora é para vocês resolverem. Tentem lá, um exercício só para vocês. Chico, você também. Eu também? Isso, vamos lá, um minutinho para vocês. Tá. E aí, pessoal, resolveu esse sistema? Chico, já resolveu? Qual o método que você utilizou para resolver esse sistema, Chico? Substituição ou adição? Bom, como eu não conhecia direito o método da adição, eu experimentei ele. E gostou?
Achei bacana. Quanto você obteve de exercício? Porque é muito importante, você achou bacana o método, mas será que você acertou? Vamos ver. Vamos lá. O Eu X, te- quanto deu? O x igual a 7. X igual a 7. E o Y? Y igual a 8. Conferiram lá, pessoal? Será que está certa a resposta? Vamos observar. Olha lá, o sisteminha, X igual a 7, Y igual a 8. Eu não coloquei aqui passo a passo, pessoal. Por quê? Porque cada um escolheu o método que iria resolver. Certo? O importante é que você, utilizando seu método, aquilo que você decide ser o método mais fácil, você obtenha X igual a 7 e Y igual a 8. Professor, Fala, Chico. eu já experimentei o método novo e já acertei. Já acertou. De agora em diante, você tem que fazer pelos dois métodos, Chico, porque você é muito folgado. Professor, Fala, Chico. eu não sou folgado nada. Eu queria bom. saber como é que fica aquele primeiro sistema, aquele com 3 incógnitas que a gente viu. Muito bom, muito bom. Vamos olhar para ele de novo aqui? Note, o sistema que nós vimos no início da aula é um sistema 3x3. Para que nós possamos resolver esse sistema, nós podemos até utilizar o método da substituição ou da adição. Só que ele vai ter um pouquinho mais de trabalho, ele será um pouco complexo. Então, para esses sistemas 3x3 ou sistemas maiores, nós utilizamos uma outra ferramenta matemática chamada determinantes na resolução. Vamos então a algumas dicas de estudo para vocês. Vocês não devem deixar de fazer os exercícios do seu livro. Agora, nunca deixem de ler também a teoria que está envolvida nisso. Lembre-se que nós temos muitas regras para todos os exercícios e todos os métodos que nós vimos. Tudo bem? Bons estudos para vocês. Tchau, pessoal. Na aula de hoje, o professor Altamar nos mostrou como algumas tabelas podem ser convertidas em sistemas de equações lineares. Então, pessoal, como vimos, as tabelas, em geral, podem ser convertidas em sistemas lineares. No nosso caso, a dieta hipocalórica pode ser convertida nesse sistema linear 3x3. Vimos como calcular o valor das incógnitas nos sistemas de segunda ordem. Vimos também, pessoal, que em sistemas de equações de segunda ordem, existem dois métodos mais usados. São o método da substituição e o método da adição, que requerem aquelas regrinhas que nós vimos. Tudo certo? Pessoal, por hoje é só. Um abraço para vocês, até a próxima aula. Chico, tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, pessoal. Até a próxima aula.